O oceano sempre escondeu segredos. Navios desaparecidos. Sons inexplicáveis. Criaturas nunca catalogadas. Mas em 2041, pela primeira vez na história, algo nas profundezas pareceu responder de volta. Depois da transmissão registrada na estação Atlas 7, o mundo inteiro começou a mudar. Pequenas falhas de comunicação surgiam em diferentes partes do planeta. Satélites apresentavam interferências sem explicação. Sinais de rádio desapareciam sobre o Pacífico. E nas últimas 48 horas, dezenas de animais marinhos apareceram mortos em praias espalhadas pelo mundo. Mas ninguém fora da estação conhecia a verdade. Ninguém sabia sobre a mensagem. Não desça além do limite. E, principalmente, ninguém sabia sobre a voz. Abram a porta. Na manhã seguinte ao incidente, a doutora Helena Vilar não havia dormido sequer um minuto. Ela continuava encarando a tela principal da estação, enquanto o áudio da transmissão se repetia em loop nos seus fones. Os mesmos pulsos, as mesmas vibrações, a mesma sensação estranha. Era como se o som tivesse alguma coisa viva escondida dentro dele. Algo impossível de explicar. Enquanto a maior parte da equipe discutia evacuar a estação, Helena estava obcecada pelas coordenadas enviadas pelo sinal. Ela sabia que aquilo não podia ser coincidência. As coordenadas apontavam exatamente para a região mais profunda conhecida pela humanidade, o Challenger Deep, quase 11 quilômetros abaixo da superfície. Um lugar onde a pressão era tão absurda que esmagaria um submarino comum como uma lata vazia. E mesmo assim, alguma coisa estava transmitindo de lá. Na sala principal, Rafael Torres analisava antigos registros militares recuperados dos arquivos secretos entregues pelos oficiais. A maioria dos documentos estava censurada. Linhas inteiras apagadas. Fotografias destruídas. Datas removidas. Mas havia algo que chamava a atenção. O nome de um projeto. Projeto Abismo 9. A primeira vez que aquele nome apareceu foi em 1968, décadas antes da transmissão atual. Rafael abriu um dos relatórios parcialmente danificados. As páginas estavam envelhecidas, quase ilegíveis, mas algumas frases ainda podiam ser lidas. Estrutura localizada. Sinal ativo. Profundidade incompatível. E então, contato estabelecido. Rafael sentiu um arrepio percorrer sua espinha, porque aquilo significava que alguém já havia encontrado o que existia lá embaixo. E talvez tivesse despertado alguma coisa. Helena entrou na sala naquele momento. Seu rosto mostrava cansaço extremo, mas também algo pior: medo. Ela colocou um arquivo de áudio antigo sobre a mesa. Escuta isso. Rafael colocou os fones. No início era apenas estática. Depois vieram os pulsos, exatamente iguais ao sinal atual. Mas então surgiu um detalhe novo. Uma voz humana, fraca, distorcida. Era a gravação da última comunicação da expedição desaparecida em 1971. Os ruídos aumentavam enquanto alarmes soavam ao fundo. Alguém respirava desesperadamente. E então a voz dizia: "Nós encontramos a estrutura." Silêncio. Ela não estava vazia. Outro ruído metálico. Gritos ao fundo. E então a última frase: "Meu Deus, ela está abrindo." A gravação terminava ali. Rafael retirou os fones lentamente. Nenhum dos dois disse nada durante alguns segundos, porque ambos entenderam a mesma coisa. A estrutura ainda estava ativa. E agora, algo parecia ter sido despertado novamente. Poucas horas depois, representantes militares chegaram a Atlas 7, trazendo novas ordens. A estação seria isolada imediatamente. Nenhuma informação poderia sair dali. A justificativa oficial seria atividade sísmica extrema, mas a verdade era outra: pânico. O governo estava com medo. Um dos oficiais então revelou uma informação que ninguém esperava. 2 dias antes do sinal surgir, um submarino de pesquisa chinês desapareceu exatamente sobre as coordenadas. Sem pedido de socorro. Sem destroços. Sem qualquer explicação. E ele não havia sido o primeiro. Nos últimos 50 anos, 7 embarcações desapareceram na mesma região.
todas em absoluto silêncio, como se tivessem simplesmente deixado de existir. Naquela noite, Helena decidiu investigar os sistemas antigos da estação. Havia algo que incomodava ela desde o início. Por que o sinal havia sido enviado especificamente para Atlas 7? E então, ela encontrou algo escondido nos arquivos internos, um protocolo automático classificado, Abismo 9, nível Ômega. O documento exigia autorização biométrica. Quando Helena encostou a mão no painel, o sistema liberou acesso imediatamente. Ela congelou, porque aquilo era impossível. Ela nunca havia trabalhado naquele projeto. Nunca sequer ouvira falar dele antes daquela semana. Mesmo assim, o sistema reconheceu sua identidade. Uma pasta secreta apareceu na tela. Dentro dela existiam centenas de arquivos antigos. Fotografias submarinas, mapas oceânicos, registros de sonar. E uma imagem específica chamou sua atenção. Uma fotografia tirada em 1971. A imagem mostrava parte da estrutura encontrada no fundo do oceano, gigante, escura, coberta por marcas estranhas. Mas o pior estava no canto inferior da foto. Uma sombra colossal aparecia atrás da estrutura, algo tão grande que mal cabia no enquadramento. Helena ampliou a imagem lentamente. Seu coração disparou. Aquilo definitivamente não era uma formação rochosa. Parecia um olho. Naquele instante, todas as luzes da estação diminuíram novamente. As telas começaram a piscar. O mesmo som grave ecoou pelos corredores metálicos, mais forte do que antes. Os alarmes dispararam imediatamente. Anomalia magnética detectada. Rafael correu até a sala principal. Os sensores submarinos haviam enlouquecido. Algo gigantesco estava se movendo abaixo da estação, muito abaixo. Os gráficos indicavam movimento vindo das profundezas do Challenger Deep. Mas aquilo era impossível. Nada daquele tamanho poderia existir naquela região. Então, as câmeras externas ligaram automaticamente. A imagem mostrava apenas escuridão, partículas flutuando na água, silêncio. Até que alguma coisa cruzou lentamente diante da câmera, rápido demais para identificar, mas grande o suficiente para cobrir completamente a lente por alguns segundos. A sala inteira ficou imóvel. Então, veio o impacto. Um estrondo violento fez toda a estação tremer. Canos explodiram. Luzes se apagaram. Sirenas vermelhas tomaram conta dos corredores. Helena caiu no chão enquanto os monitores mostravam falhas estáticas. E então, por apenas um segundo, uma das câmeras externas conseguiu focar alguma coisa no lado de fora. Uma estrutura. Não. Um rosto. Gigantesco, parcialmente escondido na escuridão. Olhos enormes refletindo a luz vermelha da estação. Observando. A transmissão caiu imediatamente. Ninguém conseguiu respirar, porque agora eles sabiam. Havia alguma coisa viva lá embaixo, e ela sabia exatamente onde eles estavam. Os militares decidiram evacuar a Atlas 7 imediatamente. Mas antes que qualquer submarino pudesse partir, todos os sistemas de navegação da estação desligaram completamente. Eles estavam presos. Helena observava os sensores tentando entender o que estava acontecendo. Então percebeu um detalhe aterrorizante. O sinal havia mudado novamente. As coordenadas continuavam iguais, mas agora existia outra informação escondida na transmissão. Uma data. 4 dias. Algo aconteceria em 4 dias. E seja lá o que estivesse no fundo do oceano, parecia estar esperando por esse momento há muito tempo. Na madrugada seguinte, Helena entrou sozinha na sala de arquivos secretos. Ela precisava descobrir por que o sistema havia reconhecido sua biometria. Foi então que encontrou um último vídeo oculto nos registros do projeto Abismo 9. Uma gravação antiga, datada de 1971. Um cientista aparecia diante da câmera, claramente desesperado. Atrás dele, alarmes vermelhos piscavam sem parar. A imagem falhava constantemente. O homem respirava rápido. Então, olhou diretamente para a câmera e disse: "Se alguém estiver vendo isso, não deixem ela voltar." A gravação falhou. Mas antes do vídeo terminar, uma mulher apareceu rapidamente ao fundo. Helena sentiu o sangue gelar,
porque reconheceu imediatamente aquele rosto. Era sua mãe, desaparecida havia mais de 20 anos. A tela ficou preta. Silêncio absoluto tomou conta da sala. E naquele momento, Helena percebeu que sua ligação com o Abismo 9 era muito maior do que imaginava. Se você está gostando dessa história, curta, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos episódios dessa aventura submarina. Até o próximo.